Sejam bem-vindos ao Venham a Mim podcast. A história de hoje é sobre um marido e a sua mulher que mentiram para Deus. O que será que aconteceu com eles? Vamos ver? Depois que Jesus ressuscitou, os discípulos continuaram a missão dele e saíam falando dele para as pessoas. E muitos se juntaram e passaram a ser chamados de cristãos. Eles viviam juntos e pensavam da mesma forma. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinha. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro e a entregavam aos discípulos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que Barnabé vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos discípulos. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher chamada Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos discípulos, ficando com todo o resto, e Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: "Por que você mentiu para Deus? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, você mentiu para Deus." Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: "Me diga, foi por esse preço que você e o seu marido venderam o terreno?" "Foi", respondeu ela. Então Pedro disse: "Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor?" No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Uau, que história, hein? E que claramente nos ensina que a mentira nunca é o melhor caminho. Mentir pode trazer consequências muito sérias para a nossa vida, como aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia diz lá em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira e vive enganando as pessoas, assim como ele enganou Adão e Eva lá atrás, quando Deus criou o mundo. E foi assim que o pecado passou a existir, por causa de uma mentira. Portanto, nós devemos sempre falar a verdade. Deus se agrada muito de quem escolhe falar a verdade sempre. E quem pediu essa história foi a Maitê. Beijos para você, Maitê. Beijos também para Prieta Maria, para Cecília e o Caio Lemos. Beijo, crianças! E por hoje é só. Nos siga lá nas redes sociais, @venham a mim podcast. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!